Estamos aqui para mais um programa do nosso canal do YouTube, onde nós estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. O propósito é que quando terminarmos esse projeto, você tenha os 260 capítulos gravados do Novo Testamento para você poder estudar, refletir nas Escrituras. O próprio Cristo disse examinar as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna e são elas que de mim testificam. Então nós estamos gravando, começamos com o Evangelho de Mateus, agora estamos no Evangelho de Marcos, iremos gravar Lucas e João, e assim você já vai ter uma visão de Jesus de acordo com cada evangelista. Marcos é o mais sucinto dos evangelhos. Marcos também não se preocupa muito com a ordem cronológica. O que Marcos procura ser é prático e mostrar mais as ações de Jesus do que propriamente os seus ensinamentos. Então nós vamos ler capítulo 6 de Marcos. Capítulo 6, como eu disse, não existe uma cronologia, no Evangelho de Marcos. Talvez o que acontece aqui no início do capítulo 6 foi antes até de Jesus mudar-se para Cafarnaum, como nós já vemos Jesus no capítulo 2 em Cafarnaum. Aqui, Marcos conta o que aconteceu com Jesus em Nazaré e como Jesus se retira da cidade de Nazaré. O que Lucas conta, Lucas é mais cronológico, conta que isso que aconteceu em Nazaré, talvez aconteceu logo no início do ministério de Jesus, não é? Mas nós vamos ver o que aconteceu e a incredulidade que acontecia em Nazaré. Também em Marcos, capítulo 6, ocorre a morte de João o Batista, que ele é mandado matar por Herodes. Nós vamos falar um pouco disso. Vai também, no capítulo 6 em Marcos, falar da primeira multiplicação dos pães e Jesus andando por cima do mar. Então, é um capítulo rico, que contém a rejeição de Jesus na sua cidade, Nazaré. Vai conter também a morte de João Batista, essa primeira multiplicação de pães e peixes, que foi um grande milagre que o Senhor operou, e o Senhor andando por cima das águas. Vamos começar então com Marcos capítulo 6. Diz assim: e partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Interessante, os discípulos de Jesus sempre o seguiam. Onde Jesus estava, ali estavam os seus discípulos. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Jesus, o grande mestre, ia para a sinagoga. As sinagogas é diferente do templo. A sinagoga tinha em todos os lugares. O templo só havia um em Jerusalém. Eu já vi muita gente confundindo sinagoga com templo. Nós temos que saber diferenciar. Sinagoga eram locais onde os judeus se reuniam para sábado após sábado estudar a palavra de Deus. Todo sábado eles estavam na sinagoga. Já o templo, eles só iam 3 vezes por ano ao templo. Claro que os judeus que moravam em Jerusalém, próximo ao templo, frequentavam mais o templo do que os outros que não moravam no templo. Mas na sinagoga, todos os sábados. E Jesus era um grande ensinador das sinagogas, não é? E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam dizendo, olha que interessante, Jesus está ensinando na sinagoga da cidade de Nazaré, eles vão ouvi-lo, vão se admirar dizendo, de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Presta atenção, eles fazem 3 perguntas da sua admiração de Jesus. E lembra que Jesus foi criado na sinagoga de Nazaré. Mas agora eles se espantam com Jesus, com o ministério dele. E as 3 perguntas que eles fazem é essa. De onde lhe vem essas coisas? Da onde está vindo isso? Segunda, que sabedoria é essa que lhe foi dada? Jesus, ao quem ouvia ele, percebia que havia uma sabedoria tremenda nele. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Primeiro, saber de onde vinha tudo que ele fazia. Ou seja, a fonte de autoridade. Segundo, saber da sabedoria dele. E terceiro, como é que ele operava tais milagres.
não é? E veja que eles fazem essas perguntas, são perguntas retóricas, eles mesmos não vão responder, mas vão dizer, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Interessante o verso 3 aqui, dizendo, não é esse o carpinteiro. Nós vemos que, e filho de Maria, já não menciona José. Provavelmente José morreu entre os 12 anos de Jesus aos 30, que é quando Jesus inicia o seu ministério. Até os 12 anos, Lucas ainda menciona José quando deixaram Jesus no templo. Mas a partir dos 30 anos, José não é muito mencionado, a não ser no Evangelho de João, no primeiro capítulo, que Jesus é conhecido como filho de José. Então pode ser que José morreu um pouquinho antes de Jesus iniciar o seu ministério, ou é possível que José tenha morrido no primeiro ano do ministério de Jesus, não é? Mas o que nós aprendemos acerca de José é que José era carpinteiro e, como todo judeu, ele ensinava a mesma profissão para o filho, e Jesus também aprendeu a profissão de carpinteiro. Então, na cidade de Nazaré, Jesus era conhecido como o carpinteiro. Mas, quando eles começam a ver a sabedoria que Jesus inicia o seu ministério, eles vão perceber que algo sobrenatural aconteceu com Jesus. Ele deixou a sua carpintaria para realizar a obra de Deus. Ele era um homem experimentado nos trabalhos. Há um livro de Joshua McDowell que fala mais que um carpinteiro. Jesus era muito mais que um carpinteiro, não é? Mas ele era conhecido em Nazaré como carpinteiro. Disseram, não é esse o carpinteiro? Jesus, que aqui é chamado de carpinteiro. Filho de Maria. O fato de não mencionar José, possível que José já havia falecido. Irmão de Tiago. Aqui nós vamos notar nesse texto que Jesus possuía irmãos. Irmão Tiago, de José, de Judas e de Simão. Jesus tinha 4 irmãos. Tiago, José, Judas e Simão. Inclusive, Tiago é quem escreve a epístola de Tiago que nós temos no Novo Testamento. Ele era irmão do Senhor, não era um dos discípulos. Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago. Um morre em Atos capítulo 12, que é irmão de João. E o outro, Tiago, filho de Alfeu, que não aparece muito na Bíblia, mas o Tiago, irmão do Senhor, é quem vai escrever a epístola. E Judas também, que nós temos uma epístola de Judas que vem antes do livro de Apocalipse, é o outro irmão do Senhor. Não é o Judas Iscariotes que o traiu. Então nós temos Tiago, José, Judas e Simão. E não estão conosco que suas irmãs, pelo plural que diz suas irmãs, é possível que Jesus tinha, claro, mais de uma irmã. Talvez 2 ou 3 irmãs que Jesus possuía. E escandalizavam-se nele. Então, nesse verso, nós vemos os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus têm causado muito debate, principalmente aqueles que querem defender a virgindade perpétua de Maria. Então, eles dizem que esses irmãos de Jesus não eram filhos de Maria. Mas nós sabemos que como Jesus era filho só de Maria, na verdade, e José era apenas o pai legal de Jesus, para que eles fossem de fato irmãos de Jesus, tinham que ser filhos de Maria, não é? José e Maria tiveram uma vida normal, até o nascimento casaram-se, né, contraíram núpcia, até o nascimento de Jesus. Diz que José não conheceu a Maria. Isso está no Evangelho de Mateus. Então, nós temos a ideia que após o nascimento de Jesus, José e Maria viveram uma vida normal e tiveram Tiago, José, Judas, Simão e as irmãs de Jesus. A família era grande, não é? Mas os que querem defender dizem que são primos, enfim. Não há necessidade disso, porque a Bíblia não o faz. A Bíblia mostra que Jesus tinha irmãos. Tiago, José, Judas, Simão, tinha irmãs e escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, muito bem, o ponto não é a família de Jesus aqui, o ponto é a rejeição de Jesus na sinagoga de Nazaré. E Jesus dizia, não há profeta, né? Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Interessante, eles conheciam Jesus, conheciam a família de Jesus, sabia que Jesus era carpinteiro,
ficaram admirados da sabedoria de Jesus, dos milagres que Jesus operava, mas não creram nele. Como os irmãos de Jesus também não criam nele, só passaram a crer após a ressurreição. Não é? Então, Jesus vai dizer, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Entre a própria família de Jesus, entre a própria sinagoga de Jesus, Jesus foi rejeitado. E o verso 5, note que Jesus, o próprio Jesus, não pôde fazer ali obras maravilhosas, não pôde fazer obras maravilhosas, somente curou alguns, mesmo assim curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Interessante, quem Jesus impunha a mão ficava curado. Jesus curou uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não é? Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Há duas coisas que causam admiração em Jesus nos evangelhos. Uma é a fé e a outra a incredulidade. Em Mateus capítulo 8, nós vemos que a fé do centurião causou admiração em Jesus. Jesus disse, nem mesmo em Israel encontrei fé como a desse homem. A fé da mulher sírio-fenícia também causou admiração em Jesus, que Jesus falou, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme creres, não é? Então, Jesus se admirava da fé de certas pessoas, mas Jesus também se admirava da incredulidade das pessoas. Note que é um conceito de fé. Quem se aproxima de Deus tem que ter fé que Deus existe. E se às vezes a pessoa não tem fé, deve orar e buscar, mas tome cuidado com a incredulidade, com a dúvida, são coisas que atrapalham você de se aproximar de Deus. Como atrapalhar esses judeus? E admirando-se da incredulidade deles, percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então é interessante, Jesus não fez milagres em Nazaré, curou uns poucos enfermos. Eu desafio todo mundo a achar o cego de Nazaré na Bíblia. Não tem. Tem o cego de Jericó. Achar o paralítico de Nazaré que foi curado. Também não tem. Tem o paralítico de Cafarnaum. Note que em Cafarnaum, muita gente creu em Jesus. Em Jericó, a caminho de Jericó, aquele cego creu em Jesus, mas em Nazaré não houve grandes milagres de paralíticos e cegos e mortos sendo ressuscitados, não é? Jesus estava admirado da credulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Verso 7 de Marcos, capítulo 6, nos diz o seguinte, chamou assim os 12, aí sim Jesus convoca os 12, e começou a enviá-los de 2 a 2, e lhes deu poder sobre os espíritos imundos. Quem dá poder sobre o espírito imundo é Jesus. Jesus vai dar poder aos seus discípulos sobre os espíritos imundos. E ordenou que nada tomasse pelo caminho, senão bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Interessante como Jesus envia os seus discípulos, envia eles sem alforje, sem bordão, sem dinheiro. Para quê? Para que eles confiassem totalmente em Deus, para que eles tivessem fé que Deus iria prover na vida deles. Hoje eu tenho gente que às vezes vem trabalhar comigo como pastor, quer saber qual vai ser o salário, o que eles vão ganhar, não é? Mas Jesus mandou sem nada, apenas pela fé, não é? Exercer a fé deles. Eu sei que digno é o obreiro do seu salário, Jesus vai falar isso, não é? Mas que calçasse sandálias e que não se vestisse 2 túnicas, nem 2 túnicas eles levaram, apenas uma. E dizia, na casa que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando algum vos não receber e nem vos ouvir, saindo dela, sacudi o pó, que se vai debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungia muitos enfermos com óleo, e os curava. Então, presta atenção, Jesus chamou os 12, mandou de 2 em 2, isso é muito importante, 2 em 2. Um talvez falava, o outro talvez orava, e nós vamos notar
que eles sempre caminhavam assim, 2 em 2, Paulo e Barnabé, apesar que João Marcos também foi, mas Paulo e Barnabé era a dupla. Atos capítulo 3, também João e Pedro subiam ao templo à hora da oração, sempre de 2 em 2. Mesmo Paulo, que era quem mais falava, sempre tinha um companheiro. E isso foi um padrão que a igreja adquiriu. E sempre é bom ir em 2, nunca ir um sozinho, não é? Chamou a si, enviou 2 e 2, quem deu-lhes poder sobre espíritos imundos. Todo crente que crê em Jesus adquire essa virtude e esse poder sobre espíritos imundos, porque isso é importante para fazer a obra de Deus. Nós vamos encontrar pessoas com problemas espirituais, às vezes até de espíritos imundos, precisa ser liberta. E ordenou que nada trouxesse pelo caminho, senão bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto. Tá vendo? Mas calçasse sandálias, que não vestisse 2 túnicas. E aonde eles entravam? Eles normalmente se hospedavam em casas. Naquela época não havia hotéis para se hospedar, né? Se ficavam nas casas. E se a casa fosse bem-vinda, então a paz desceria. Mas se não fosse, que ao sair, se não fosse bem recebido, sacudisse o pé. E disse Jesus que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Coisa importante que nós vamos aqui, dia do juízo. Vai haver um dia que todas as pessoas, que todas as cidades serão julgadas. Se nós recebemos o Evangelho, passamos da condenação para a vida eterna. Mas se rejeitamos o Evangelho, estamos e vamos entrar no dia do juízo, não é? E aquela cidade. E saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Pregação envolve arrependimento. Arrependimento quer dizer mudança de vida. Eles pregavam para que o povo se arrependesse. E expulsavam muitos demônios, não é? O crente não precisa ter receio de expulsar demônio. Quando o demônio se manifesta, é para ser expulso. E ungindo muitos enfermos com óleo, os curavam. E parece que Tiago, depois, mais tarde, segue essa receita, né? Ele diz, está alguém entre vós doente, Tiago 5,15, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo e a oração da fé. A oração da fé. O que cura não é o óleo, uma oração da fé. Essa sim o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados, né? E ungiam muitos enfermos com óleos e curavam. Então, Jesus, nós vemos a rejeição dele em Nazaré, vemos a convocação dos 12 para ir de 2 em 2, os milagres que aconteciam, não é? Pregava ao povo que se arrependesse, expulsava muitos demônios, ungia muitos enfermos com óleo e os curavam. Verso 14, agora muda um pouco o tema. E ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornou notório, e disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por essas maravilhas operam nele. Olha só o que Herodes pensou. Herodes pensou que João, que ele havia mandado matar, ressuscitou dos mortos. E tudo que Jesus fazia era João, na verdade, ressurreto dos mortos, não é? Esse era o pensamento. Outros diziam, é Elias. Ele é igual a Elias, esses milagres acontecem igual a Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Então a opinião de Jesus era que ele era profeta. O que eles não conseguiam ver, e que o Evangelho de Marcos já nos fala, no primeiro capítulo, é que Jesus era filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. É assim que começa o Evangelho de Marcos. Outro dia eu vi alguém falando que Jesus é filho de Deus no Evangelho de João. É verdade, mas não é só no Evangelho de João. Ele é filho de Deus no Evangelho de Mateus, ele é filho de Deus no Evangelho de Marcos, ele é filho de Deus no Evangelho de Lucas, não é? Mas o povo tinha como profeta. E esse é o problema, que Jesus também é mais do que um profeta, mais que um carpinteiro, mais que um profeta, Jesus é filho de Deus. E aí dizia, Herodes, porém, ouvindo isso, disse, esse é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Ele havia mandado degolar João, matar a João, prendeu a João e mandou matar. Agora ele pensava que João havia ressuscitado dos mortos.
Certamente Herodes ouviu de João e cria na esperança da ressurreição dos mortos, não é? Portanto, mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manetar no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porque tinha casado com ela. Olha só, Herodes pegou a cunhada dele, não é? Era a mulher do seu irmão Herodias, e ele pegou ela, e parece que Filipe ainda estava vivo quando ele fez isso, não é? Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Quer dizer, Herodes pegou a mulher do irmão, a cunhada, está vivendo com ela maritalmente, nem sequer era sua esposa, e João repreendeu. Falou, você não pode fazer isso. Herodes estava cometendo um pecado de adultério. E João dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes, claro, não deixava, né? Então a própria mulher que estava vivendo com Herodes queria uma oportunidade, porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo, santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo de boas vontade, o ouvia. Interessante, João, já no final do seu ministério, pregava por uma pessoa, por rei Herodes. E Herodes gostava de ouvir, temia João, temia o povo que tinha João como profeta, temia o próprio João, sabendo que ele era um varão justo, ele o guardava com segurança e fazia muitas outras coisas atendendo de boa vontade. Mas chegou uma ocasião favorável em que Herodes, no dia do seu aniversário, seu dia natalício, né, 6/21, nós estamos de Marcos, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia. Imagine esse jantar que Herodes fez em comemoração ao seu aniversário, e tinha muita gente, grandes, tinha tribunos, príncipes que vieram da Galileia. Entrou a mesma filha de Herodias. A filha era só de Herodias, não era de Herodes. Possivelmente era a filha de Herodias com Felipe. E era sobrinha, na verdade, de Herodes. E dançou e agradou a Herodes. E os que estavam com ele à mesa, disse então o rei a jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. Herodes estava comemorando seu aniversário natalício, provavelmente bebendo demais, que era comum eles beberem vinho, talvez já estava meio embriagado, a moça dançou, agradou, Herodes quis se fazer bonito perante seus convidados e disse para a moça, pediu o que ela quisesse que ele daria, quem sabe até metade do seu reino, não é? E ele jurou, dizendo, tudo que me pedires te darei. Verso 23 diz, até metade do meu reino. Também Herodes estava disposto a fazer dessa moça até metade do seu reino, ou seja, até metade do reino dele seria dela. Ela podia pedir o que quisesse. E saindo, ela perguntou à sua mãe. Ela era jovem, não sabia direito nem o que pedir, mas agradou tanto o rei, vem da juventude bonita dessa moça, que agradou com sua dança. O rei, talvez foi uma dança erótica, não é? Por isso Herodes ficou tão excitado, oferecendo até a metade do reino. Ela disse, o que pedirei? Como a mãe procurava ocasião, note quem mata Herodes, Herodes deu a ordem, mas quem mata é Herodias. Não é? Quando ela procurava a ordem, ela podia ganhar metade do reino, ela pediu a cabeça de João Batista. Há uma pergunta bíblica, quem é que a cabeça vale mais que a metade de um reino? De João Batista, não é? Porque ela, em vez de pegar metade do reino, pediu a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. Que coisa, que pedido terrível, né? A moça podia ter metade do reino, pede a cabeça de João. A cabeça de João vale mais que a metade de um reino. E o rei entristeceu-se muito. Acho que Herodes não queria, né? Todavia, por causa do juramento e dos que com ele estavam à mesa, se Herodes não entrega, ele ficava sentido como um rei que não tinha palavra. Ele jurou que daria o que a moça pedisse, e ainda todos os seus convidados ficaram olhando para ele. Sua honra estava em jogo, principalmente numa sociedade que a honra valia muito.
Então, ele entristeceu-se muito, note, por causa dos juramentos que estavam com ele a mesa não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. João, então, foi decapitado. Presta atenção, João era jovem, ele era apenas, de acordo com o Evangelho de Lucas, 6 meses mais velho que Jesus. Como o ministério de Jesus se iniciou aos 30 anos, e isso talvez aconteceu no primeiro ano do ministério de Jesus, então, João tinha 31 anos quando foi decapitado. Jovem, não é? Bastante jovem, mas o rei mandou o executor e cortou a cabeça de João e ele foi e o degolou na prisão. Possivelmente colocou João ali, de joelhos, com a espada, cortou-lhe a cabeça fora e trouxe a cabeça num prato e deu a jovem, e esta deu a sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. João tinha discípulos, quando souberam, a cabeça foi dada a Salomé, né? Aqui não fala o nome dela, no outro evangelho diz que é Salomé, o nome da menina. Foi dada a Salomé, né? Primeira filha de Herodias, que entregou a sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, tomaram o corpo de João e puseram João no sepulcro, claro, sem cabeça, não é? Porque a cabeça ficou para a menina que entregou a Herodias. Eu não sei o que elas queriam fazer com a cabeça, mas a verdade foi assim que João morre, talvez com 31 anos de idade, bem jovem, não chegava a 32, mas João morre dessa forma. É triste a história de João, mas está relatada aqui e mostra a razão que Herodes acaba mandando decapitar. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. Né? Os apóstolos agora vão dar as boas notícias a Jesus. E Jesus disse, vinde aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus às vezes saía das cidades, ia para lugares desertos, não é? Para repousar, porque havia muitos que iam e vinham e não tinha tempo para comer. O ministério de Jesus chegou a um ponto tão intenso que às vezes faltava tempo para comer. No capítulo 3, diz que a família de Jesus, quando ouviu isso, saiu para o prender, porque achava que ele estava fora de si. Aí quando Jesus diz, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus às vezes não tinha tempo para comer, então ele foi para um lugar deserto. No deserto, Jesus ensinava os seus discípulos. É no deserto também que Deus nos socorre. É no deserto também que eles criam que Deus aparecia a eles, né, a nós. É no deserto que Deus nos guarda, é no deserto que nós vemos a vitória sobre Satanás, é no deserto que Deus nos alimenta e é no deserto que Deus nos mostra a sarça ardente, como Moisés viu, não é? O deserto era lugar de bênção para o povo, era lugar também de provação, mas também era lugar que Deus muitas vezes falava com o povo, e por isso Jesus se retirou para esse lugar deserto. E a multidão viu partir, muitos o conheceram e correram para lá. Aonde sabia que Jesus estava, afluía muita gente. E correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles e aproximando-se deles. Interessante, Jesus foi para um deserto. A multidão, quando soube, foi atrás dele. Não havia lugares onde... Então o deserto já não era mais deserto, porque já estava a multidão ali, não é? E diz que Jesus viu a grande multidão e teve compaixão deles. Se alguém que é mestre em compaixão, é Jesus. Teve compaixão deles, porque eram ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, no deserto, Deus nos ensina, não é? Quantas vezes você pode estar passando por um deserto na sua vida? Não quer dizer um deserto físico, né? Aqui, no caso, foi físico. Mas existem desertos espirituais, desertos em nossa vida que nós passamos. E é no deserto que Deus nos ensina. Diz aqui, e ensinava-lhe muitas coisas. No deserto se aprende muitas coisas.
Para te falar a verdade, eu já passei alguns na minha vida. E se aprende, sempre se aprende no deserto. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos aproximaram e disseram: o lugar é deserto. Claro que era, o lugar era deserto, porque ele estava no deserto. E o dia já vai muito adiantado. O sol já ia se pondo, o dia adiantado, lembre-se que é um deserto, não há lugar de cozer pão, não há lugar de comida, a multidão está ali com Jesus. E Jesus teve uma outra ocasião no deserto, sendo tentado pelo diabo, que o diabo vai fazer uma proposta que ele transforme pães, as pedras em pães. E Jesus não o fez, não é? Porque Jesus nunca usou o poder dele, estava aí o pecado e a tentação para benefício próprio. Jesus sempre usou o poder e a autoridade dele para benefício dos outros. E isso é uma lição para nós. Se Deus te dá um dom, se Deus te dá uma bênção de ser abençoado num dom, nunca é para você próprio, sempre é para os outros, não é? E Jesus vai fazer esse milagre agora. Ele não transformou pedras em pães, conforme o diabo quis, para saciar a sua fome. Mas agora ele vai pegar poucos pães e vai multiplicar e poucos peixes, não para satisfazer a sua necessidade, mas a do povo. Quando Deus nos dá um dom, é sempre, sempre para abençoar o povo, não é? E aproximados os próprios discípulos disseram, né, dele, o lugar deserto, o dia está muito adiantado. Despede para que vá aos campos e aldeias circunvizinha e compre pão para si, porque não tem o que comer. Havia uma necessidade real, o povo não tinha, os discípulos falaram, pode despedir eles, mas Jesus vai dizer que eles não precisam ir. Jesus vai fazer um milagre. Verso de número 37. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dai-lhes vós de comer. E eles disseram, iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar de comer, uma quantidade grande de multidão. Eles fizeram o cálculo, dinheiros de pão, né, 200 dinheiros ou denários, que era a jornada de um dia de trabalho. Então, representava para alimentar aquela multidão 200 dias de trabalho de alguém. Era uma grande multidão. Eles disseram, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos dar 200 dinheiros de pão para lhes dar de comer? E eles disseram, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles disseram, 5 pães e 2 peixes. Era tudo que tinha para aquela grande multidão. 5 pães, diz que a multidão era de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O que 5 pão serve para 5.000 homens? O que 2 peixes vai fazer? O máximo que daria para 2 homens, não é? O máximo. Normalmente um homem comeria sozinho os 5 pães e os 2 peixes, não é? Eles foram ver. E aí Jesus disse, ide, iremos, nós compraremos, quantos pães tendes, e de ver, e sabendo, disseram, 5 pães e 2 peixes. Verso 39, e ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. Até aqui houve organização. Jesus falou, sentem em grupos sobre a erva. Eles vão sentar em grupos sobre a erva verde. E assentando, repartiram-os de 100 em 100, de 50 em 50, os grupos eram de 100 em 100, 50 em 50, grupos grandes, não é? E tomou ele os 5 pães, para alimentar uma multidão de 5.000 homens. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu. Interessante, hoje a gente vai orar, a gente fecha os olhos, abaixa a cabeça, olha para baixo, numa forma de reflexão, introspecção, não é? Jesus, ele orava diferente, ele levantava os olhos ao céu, ele orava ao Pai dos céus, não é? Que lição para nós. Não precisamos, não existe uma posição certa para orar, o importante é orar, mas olha só Jesus, ele levantava os olhos ao céu, com os pães, com os 5 pães, não é? E 2 peixes. Jesus pegou esses 5 pães, 2 peixes, levantou os olhos ao céu
e abençoou. Sabe, aquilo que Deus abençoa, multiplica. Se a sua vida Deus tem abençoado, multiplica. Os abençoou. Por isso que nós queremos estar debaixo de bênção, não debaixo de maldição. Os abençoou e partiu os pães. Jesus começou a partir o pão e dá. Partiu, foi dando. Não é? Normalmente você partir 5 pães, só dá para 10 pessoas. Não é? Daria para os discípulos. E abençoou e partiu os pão e deu aos discípulos para que eles pudessem diante deles e repartir os 2 peixes por todos. Jesus pegou 5 pães, deu para os discípulos. Não dava nem para os discípulos, mesmo partindo no meio, porque daria 10 para alimentar 10, era só 5. Os discípulos eram 12, ia faltar pelo menos para 2. Mas ele partiu, deu aos discípulos, não é? E esses o repartiu os peixes. E no verso 42 diz assim, capítulo 6, e todos comeram. Como é que é possível? Não é? Partir o pão, foram partindo. Conforme eles partiam o pão, o milagre ia acontecendo. Muitas vezes o milagre acontece no momento da nossa ação. Nós obedecemos. Eles partiram o pão, foram dando, juntamente com os peixes, e todos comeram. Diz todos, verso 42, e ficaram fartos. Não só comer um pedacinho, comeram de ficar fartos. Olha, para comer de ficar farto, tinha que comer vários pães e vários peixes, mas foi possível. Só o milagre de Deus, só o milagre de Deus para fazer isso. Ficaram fartos. E depois ainda sobrou. E levantaram 12 cestos pedaços de pão e de peixe. Olha, já foi o grande milagre alimentar, não é? Mas o maior milagre ainda é sobrar. Conseguiram levantar 12 cestos. Jesus tinha 12 discípulos, um para cada discípulo. Daqueles que estavam mandando ele mandar a gente embora, porque não ia dar. 12 cestos de pães e peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. 5.000 homens com 5 peixes. Quase, né? Não é exato. Porque é difícil falar, não é exato. 4.984. Quase 5.000. Arredonda logo. Não é? Quase 5.000. Para comer 5 peixes e ainda sobrar. Para comer 5 pães e 2 peixes e ainda sobrar. Não é? Que milagre tremendo. Milagre espetacular. Diz aqui, e tendo despedido, foi para o monte orar. Incrível. Jesus, depois de fazer ainda um milagre desse, já tinha ensinado, faz um milagre desse, sai para o monte a orar. Que lição Jesus nos ensina, não é? Foi para o monte orar. Muita gente gosta de pegar o texto de Marcos 6,46 e falar que a gente deve também orar no monte. Eu sou totalmente a favor de ir ao monte, não é? Eu já fui ao monte orar, gosto de ir ao monte, mas eu conheço um monte, presta atenção nisso, um monte que tem todas as respostas que você quer. Você vai dizer, pastor, que monte é esse? É em São Francisco? É em Israel? Não, é um monte que tem todas as respostas para você. Onde é? Vou te dizer, é um monte de página da Bíblia. Se você vier para esse monte aqui, você vai estar sempre bom. Você vai encontrar resposta para tudo que você precisa. Tá bem? Um monte de página da Bíblia. E ter despedido foi para o monte para orar. Mas não é pecado ir no monte? Não, pode ir. Deve ir até. Foi para o monte para orar. Que coisa tremenda. Jesus vai para o monte para orar, não é? Isso mostra o exemplo maravilhoso que Jesus é. Jesus para nós é exemplo de oração. Jesus para nós é exemplo de obediência. Jesus para nós é exemplo de paciência. Jesus para nós é exemplo de amor. Jesus para nós é exemplo de serviço, de sacrifício, de perseverança, de humildade, de vitória sobre tentação, de abnegação. Jesus é exemplo para nós em tudo e para orar também. E sobrevindo à tarde,
estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Note que parece que os discípulos foram para o barco, ou ficaram no barco, estava lá no meio do mar, Jesus sobre a terra, não é? E vendo que ele se fatigava a remar, os discípulos remavam, o barco não era motor, era remo, parece que o vento era meio contrário, a dificuldade deles em remar, não é? E se fatigava a remar porque o vento lhes era contrário, então o vento soprava para um lado, eles tentavam remar para o outro, perto da quarta vigília da noite. Os judeus dividiam 12 horas do dia, 12 horas da noite, sendo que a primeira vigília é das 6 às 9, a segunda vigília das 9 à meia-noite, a terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã e a última vigília era a quarta, das 3 às 6 da manhã. Deixa eu falar algo especial da quarta vigília da noite. Normalmente, a noite se torna mais escura, há graus de escuridão na noite. Não é? Há noites de lua cheia, é clara. Há noites de lua minguante, é mais escura. E há noites que, dependendo da época do ano, aparecem mais astros no céu, é mais claro ou mais escuro. Mas a noite se torna mais escura mesmo, é antes de o sol aparecer. Porque nesse momento, todos os astros que estão vindo, eles desaparecem. E antes de o sol nascer, a noite é mais escura. Aqui é uma lição para você. Às vezes, antes de vir a tua resposta, antes de a luz brilhar no teu problema, você vai enfrentar a noite mais escura da sua vida. E nessas noites escuras, Jesus aparece. Ele apareceu na quarta vigília da noite. Ele também vai aparecer na quarta vigília da sua noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, sobrevindo na quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Uau! Se você achou que o milagre da multiplicação dos pães e peixes foi grande, imagine agora andar por cima do mar. Mas Jesus, ele opera milagres extraordinários. Pegar 5 pães, alimentar uma multidão, andar por cima do mar, como é que é possível, não é? Jesus veio andando sobre o mar e ainda queria passar diante deles. Eles estavam com dificuldade de remar, vento contrário, Jesus ainda vai andando e ainda vai passar diante deles. Quando eles veem, mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Acharam que era fantasma. Tem gente que acredita nas coisas e os antigos acreditavam. Ainda mais gente que estava no mar. Se visse um fantasma, significava a morte para todos. Eles, quando viram, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Claro, um fantasma. Nossa, vamos todos morrer. Não é? Deram grandes gritos. Você pode imaginar num barco 12 homens berrando, gritando com medo. Foi o que aconteceu, não é? Às vezes, Deus permite certas coisas em nós que vai nos provocar terror, vai nos provocar vontade de gritar. E se você quer gritar, até grita, às vezes faz bem, não é? Eles gritaram ao ver, pensando que era um fantasma. O medo tamanho, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. 3 coisas importantes aqui. Tende bom ânimo, sou eu, e não temais. Nos momentos das tuas aflições, dos teus gritos, eu quero dizer para você, tende bom ânimo. Às vezes o Senhor vai dizer para você, no momento da tua aflição, sou eu que estou no meio disso. Sou eu que permiti acontecer isso. Mas não temas. Coisa tremenda, não é? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles. Jesus subiu para o barco e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Aqui é uma particularidade que eu quero compartilhar com você.
No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, a passagem paralela dessa diz o seguinte, que quando Jesus estava andando sobre o mar e eles gritaram, é um fantasma, que Pedro se atreveu a dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse, vem. E Pedro caminhou, mas depois sentiu o vento contrário e afundou. Mas Marcos não fala de Pedro caminhando. Só diz que Jesus veio, eles gritaram, Jesus disse, tenha bom ano, o Senhor não tem mais, e subiu para o barco. Os críticos da Bíblia têm que dizer, a Bíblia tem contradição. Pedro não andou sobre a água no Evangelho de Marcos e nem afundou. Não é? Graças a Deus ele nem andou nem afundou. Mas no Evangelho de Mateus diz que ele andou e afundou, no Evangelho de Lucas diz. Então os críticos têm que dizer, a Bíblia está cheia de contradição. Mas eu quero dizer, a Bíblia não tem contradição nenhuma, amigo. Eu vou lhe explicar por que aqui Pedro não anda por sobre as águas. E você vai ver que faz total sentido. O Evangelho de Marcos diz que, na verdade, é o Evangelho de Pedro. Papias diz, no ano 130, 140 da nossa era, que Marcos foi intérprete de Pedro. Então, presta atenção. Pedro andou e afundou. Mateus fala, Lucas fala. Você acha que Pedro ia contar esse fracasso aqui? Pedro ficou quietinho, foi uma vergonha. Ele andou sim por cima da água, mas depois afundou. Não teve fé, Jesus repreendeu e disse, por que duvidasse, homem de pouca fé? Como o Marcos está escrevendo memória de Pedro, essa é uma memória que Pedro queria apagar da vida dele. Pedro ficou feliz em andar, mas depois afundou. Por isso que ele nem menciona. Não há contradição nenhuma. Ele não dá ênfase numa coisa. Ele deu ênfase em Jesus andando por cima da água, que foi algo grande. Mas Pedro não quer mencionar esse fracasso da vida dele. Isso é interessante você notar isso no Evangelho de Marcos. Não aparece Pedro andando sobre a água. Isso são variações que o evangelista escolheu omitir, mas não quer dizer que não há contradição. Há sim omissões. Aqui foi omitido. E por alguma razão Pedro quis omitir isso, não é? Para ele era vergonhoso. Mas Mateus conta e Lucas conta. Só diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Não tem Pedro pedindo para andar e nem quer andar para afundar. Subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Presta atenção, a multiplicação dos pães e peixes já foi algo grande. Agora Jesus andando, acalmando a tempestade. Não é? O vento vai se assossegar, o mar vai se aquietar, trouxe a eles grande admiração. Ficaram assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Interessante. Quando Deus faz um milagre, você não compreende, Deus faz outro maior ainda. Eles não tinham compreendido o grande milagre, só viram Jesus partindo pão, não entenderam de onde vinha pão e ainda sobrar 12 cestos de pães. Eles como não tinham entendido, mas agora com esse milagre, eles vão entender. Vão entender quem Jesus é e vão abrir o coração, não é? Não tinham entendido. Verso 52 diz, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Quando ele não entende alguma coisa, nosso coração, que pode ser, muita gente pensa nesse coração aqui, às vezes a Bíblia fala em coração e mente quase que similares, apesar que não são, porque duas coisas que a Bíblia define é coração como a fonte das nossas emoções e mente como a fonte dos nossos pensamentos. Não confunda. Não é? Coração é a fonte das emoções, a mente a fonte dos pensamentos. Então, eles estavam com o coração endurecido para compreender. E quando já estava do outro lado, dirigiram-se à terra de Genesaré, e ali atracaram. E saindo deles do barco, logo o reconheceram. Note que quando Jesus está fazendo seus milagres, as multidões o reconhecem, logo o reconheceram. Não é? Começaram a trazer em leitos
onde quer que ele sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. Então via as pessoas deitadas, trazidas no leito para Jesus. E onde quer que entrava, ou cidade ou aldeias no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogava que o deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. E todos que tocavam saravam. Jesus não precisava nem pôr a mão. Vinha os enfermos, vinha nas praças, vinha nos lugares, queriam apenas tocar na orla das vestes de Jesus. E todos que tocavam saravam. Que poder maravilhoso! Há uma canção que diz: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. E eu quero terminar com uma oração. Que você toque nas vestes de Jesus, por fé. Quem sabe você está enfermo, você precisa tocar. É um estudo, mas eu creio no poder de Deus, que através desse vídeo, você pode tocar pela fé e Jesus te curar. E eu quero orar. Pai amado, graças te damos pelas tuas maravilhas, pelo milagre dos pães, por andar sobre as águas, pelas curas maravilhosas. Te pedimos, se alguém enfermo, assistindo esse vídeo, que seja curado no nome santo de Jesus. Te agradecemos que nós possamos tocar nas orlas do Mestre pela fé. Eles tocaram literalmente, mas nós queremos tocar por fé. No nome santo de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Muito bem, meu amado, quem esteve convosco para mais esse vídeo, Pastor Eugênio Piacentini. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você, o amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo. Assista os outros vídeos e continue assistindo os vídeos que nós vamos fazer. Voltamos para o capítulo 7 de Marcos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.